dessa vez, livro de Mateus, capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Jesus ali pregando para os seus discípulos, ensinando. Esse Sermão do Monte, ele é as bem-aventuranças. Mateus 5, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui. Aqui é o versículo das bem-aventuranças. Jesus aqui ensinando as multidões. E na Bíblia há muitos exemplos de homens que foram bem-aventurados. Homens que foram muito mansos, assim como Moisés, o homem mais manso da Bíblia, o homem mais manso daquele tempo. Mas além de Moisés ser o homem mais manso, ele não herdou a terra prometida. A Bíblia diz que Moisés, ele era o homem mais manso da terra, mas ele perdeu a oportunidade de herdar a sua terra. Ele não passou no teste final. Ele não soube diferenciar entre falar e ferir a rocha na hora de sua ira. E ele ficou de fora de herdar a terra prometida. A Bíblia diz também que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Assim como uma viúva diante do juiz iníquo, assim também como Salomão. A Bíblia diz também: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, como Salomão, como Jonatas, como João, como Jesus e como Timóteo. A felicidade, ela não está numa prateleira. A felicidade, ela não está em um lugar onde se vai, mas está na maneira de como nós caminhamos com Jesus. Em um mundo que está cheio de conflitos, de tensões, de diversas partes do mundo, de muitas notícias sobre conflitos, sobre disputas. A situação tem se agravado e onde as pessoas têm
sofrendo muitas. Por quê? Porque as pessoas estão se disputando, as pessoas estão perdendo a pacificação. E nesses tempos difíceis, é importante lembrar das palavras de Jesus, que estão registradas no livro de Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. E essa passagem ela nos ensina que Deus ele quer abençoar aqueles que buscam ser pacificadores. Deus quer abençoar aqueles que buscam a pacificação, que buscam a paz, que se esforçam para resolver os conflitos de maneira pacífica. A paz ela não é algo que você compra, algo que você escolhe ter. A paz que Deus nos dá é algo que nós não merecemos, mas é graça de Deus. Porque a paz ela é um valor fundamental no cristianismo. Jesus nos chama a ser pacificadores, a trabalhar para buscar a solução, para promover a paz, promover a harmonia. Só que em meio aos conflitos e guerras, a Bíblia está para nos lembrar que a importância que cada um deve ter é de orar e buscar a paz. Jesus também aqui nos ensina que amar o próximo como a nós mesmos, que não é fácil. Amar ao próximo como a nós mesmos não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina isso. Se Jesus nos ensina isso, é porque se não cumprimos o que Jesus nos ensina, dificilmente iremos ter a paz. Dificilmente iremos herdar o reino de Deus. Esses princípios, eles nos desafiam, é um desafio para nós seres humanos. Precisamos ser agentes de paz. No mundo, é muitos agentes de guerra, agentes de contenda, agentes de conflitos. Mas precisamos ser agentes de Jesus, de paz, para herdar a vida eterna, para herdar a terra prometida. Porque você viu que Moisés era o homem mais manso da terra, mas no teste final ele perdeu, ele se irou, ele ficou de fora da terra prometida. Mas será que Moisés não deveria herdar a terra prometida? Sim, mas Deus não permitiu que ele herdasse. E isso não cabe a nós entendermos os propósitos de Deus. Assim, em meio aos conflitos desse mundo atuais, precisamos cada dia mais orar. E orar pelo quê? Pela paz, pelo fim do sofrimento, orar pelas nações, para Deus trazer a pacificação nessas nações, nessas guerras, onde a disputa por poder é terrível.
que todos nós possamos lembrar das palavras de Jesus e que possamos seguir os ensinamentos de Jesus. Porque no verso 10 ele diz: bem-aventurados os que padecem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na Bíblia, quem passou perseguição? Davi passou muitas perseguições. Quem também passou muitas perseguições? O apóstolo Paulo passou muitas perseguições. Mas em todas elas, o apóstolo Paulo venceu. O apóstolo Paulo não desistiu. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem toda classe de mal contra vós. Aqui está um comportamento perfeito diante das adversidades do mundo. Como Paulo, como Cristo e como Davi. Essa é a base. Essa é a essência. Os ensinamentos de Jesus Cristo para sermos agentes de paz em um mundo de conflito, em um mundo de guerra, em um mundo de disputa, onde cada um quer ser melhor, onde cada um quer ser o primeiro lugar. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a ser pacificadores, que Deus nos ajude a ser agentes de paz. Fique na paz do Senhor. Até outro dia, se assim nosso Deus permitir, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Estamos vivendo um dia após os planos de Deus. Amém.